Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nós, professoras do primeiro ano, aqui é a professora Marilene e nós vamos para mais uma aula no capítulo 5, com o título Dia e Noite. Vocês vão abrir o livro de vocês, Trilhas, na página 134. Vamos para mais uma aula com muita alegria. Você já deve ter notado que ao longo do dia podemos observar diferentes componentes do céu, não é mesmo? Além disso, deve ter percebido que a luminosidade dos ambientes muda, influenciando as atividades que os seres vivos realizam. E na página 134 e 135, nós vamos observar algumas faixas de uma foto-imagem. Essa cidade não é no Brasil. Ela é em Portugal, Lisboa. Olha bem na foto 1. E aí vocês vão comentar. A faixa 1 mostra o local durante o período do dia ou o período da noite. Na letra B, você vai comentar também, vai responder. E a faixa 4 mostra o local durante o período da noite ou do dia. O que você observou na imagem de cada faixa para responder as questões A e B? Então, nós vamos observar essas imagens, foram registradas em vários períodos do dia e vão conversar com quem está acompanhando vocês nessa atividade de ciências. E aí, na página 136, nós vamos ver o período do dia e o período da noite. Vocês vão observar aí uma história em quadrinhos, onde aparece o Chico Bento. Aí o tema: uma noite muito longa. Por que será que a noite foi muito longa? Observe as imagens e aí converse com quem está do seu lado. Conte o que aconteceu nesse trecho da história em quadrinhos. Por que Chico Bento achou que tinha já amanhecido? Como Chico Bento percebeu que não tinha amanhecido? Então observe atentamente cada quadrinho e responda. Então, crianças, cada dia apresenta um período do dia e um período da noite. No período do dia, a luz solar atinge diretamente os ambientes ao ar livre. No período da noite, o sol se põe no horizonte e a luz solar não atinge diretamente os ambientes ao ar livre. Podemos identificar se é dia ou noite, olhando para o céu. Aí vocês vão observar que tem uma fotografia da praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Temos outra fotografia, uma vista aérea de uma cidade localizada nos Estados Unidos. E aí vocês vão desenhar um sol no quadro da fotografia que representa o período do dia, ok? O que realmente observamos no céu durante o período do dia? Responda. O que geralmente observamos no céu durante o período da noite? Então, vocês vão observar com bastante atenção todas as imagens e vão responder com bastante carinho, tá bom? Nós temos também outra imagem na página 138 que vocês vão observar também. Os ambientes podem apresentar diferenças quando observados durante o dia e quando observados durante a noite. As atividades que o ser humano realiza também variam de acordo com o período do dia. Por isso que eu pedi para vocês ir observando aí assim, bairro durante o dia e um bairro durante a noite. Cite duas diferenças que você observa nesse ambiente durante o período do dia e durante o período da noite. Aí vocês vão observar com bastante atenção essa atividade e vão resolver outra atividade já na página 140. As fotografias a seguir são de um mesmo local em diferentes períodos do dia. Assinale o quadro da imagem que conseguimos enxergar o ambiente com mais detalhes. Então, é na fotografia A ou é na fotografia B? Você vai fazer um xizinho. Junte as letras que estão nos quadrados azuis na sequência em que aparece. E aí você vai descobrir o nome de um objeto. Tem até a dica aí, hein?
Esse objeto, em geral, é utilizado para iluminar os ambientes à noite. Vocês vão copiar só as letrinhas dos quadradinhos azuis, tá? E aí nós vamos para outra parte do livro, que é na página 141, com outro tema. É o mesmo assunto, só que nós vamos ver que o sol, quando nasce, é chamado de nascente. E quando ele se põe, ele é chamado de poente. Então, nascente e poente dão origem aos períodos do dia e da noite. Aí tem uma moldura embaixo que você vai colocar azul na cena que representa o período da noite e de amarelo a que representa o período do dia. E também vão completar com a palavra dia e com a palavra noite. Vocês vão escolher aí, olhando a cena, e vão responder. Período do se inicia quando o sol aparece no horizonte e termina quando ele se põe. O período da se inicia quando o sol se põe e termina quando o sol aparece no horizonte. Bem fácil, né? Para vocês que são crianças bem espertas e inteligentes, vão fazer isso daí tirando de letras. A sequência formada por um período do dia e por um período da noite dura cerca de 24 horas, o que corresponde a um dia. O período do dia é formado pela manhã e pela tarde. Que horas são? Para responder a essa pergunta, geralmente as pessoas consultam o quê? Um relógio, né? Para ver que horas são naquele momento. A contagem das horas nos ajuda a organizar as atividades diárias. Observe nesse relógio abaixo e vocês vão desenhar os ponteiros no relógio representando esse horário, que é o horário do recreio de Márcia. Qual é o horário do recreio de Márcia? Às 10 horas. Então, vocês vão marcar. Lembrando que o ponteiro menor marca as horas e o maior marca os minutos. Ok? Nós vamos ver também cidadania no dia a dia, a luz solar e os ambientes. Aí nós vamos seguir uma menininha chamada Camila, que gosta de ler livros. Veja bem, durante o dia, Camila prefere ler ao ar livre, sentada sob a sombra de uma árvore. Quando anoitece, Camila utiliza a luz da luminária de seu quarto para ler. E ao dormir, Camila desliga a luminária. Então, durante o dia, Camila usou a luz solar para ler o livro. E durante a noite, ela precisou usar lâmpadas elétricas para iluminar o ambiente e continuar sua leitura. No período do dia, devemos aproveitar a luz solar para realizar nossas atividades. Assim, evitamos acender lâmpadas e economizamos energia elétrica. E você, costuma aproveitar a luz solar para realizar alguma atividade? Conte aos seus colegas. Você pode também até fazer um desenho, né, representando as atividades que você faz aproveitando a luz solar. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o dia e a noite. Vocês viram os períodos do dia, viram que o sol nasce e se põe, viram que um dia dura 24 horas, completaram o reloginho, marcando o horário que a Márcia tem o recreio dela. Viu também que tem uma menininha chamada Camila que aproveitou a luz do dia para realizar uma leitura, falando aí sobre a importância de economizar energia, que ela só usou a lâmpada, só acendeu durante a noite. Então, que vocês tenham um bom aproveitamento e realizem todas as atividades de vocês, ok? Um beijão de todas as professoras do primeiro ano.